Amados, nós vamos começar o nosso culto de louvor a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Culto de louvor a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Vamos sossegar agora o nosso coração depois desses problemas tecnológicos aí com o microfone. Vamos sossegar o nosso coração. Eu queria convidar você agora a que você aí no seu lugar, você fizesse do seu lugar um local de oração, um local de consagração ao nosso Deus. Esqueça quem está aí do teu lado, tá bem? Deixe de lado quem está aí pertinho de você. Comece a falar com o nosso Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a orar. Peça a Deus para que Deus te abençoe nessa tarde. Peça a Deus para que Deus fale com você. Que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Todos nós aqui precisamos da presença do Senhor. Todos. Meus irmãos, nós vamos continuar com a meditação na palavra do Senhor, que nós começamos já há 2 domingos passados. Amém? E dessa vez eu vou estar lendo para você o livro de 1 Reis, capítulo 18, dos versos 41 até a primeira metade do verso 45, tá ok? Livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, do Monte Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse a seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim fez por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe, e disse a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Aí o último verso, 45, a primeira metade, diz assim: Dentro em pouco, os céus eles se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Amém? Amém? Olha para a palma assim da tua mão aqui. Olha para a palma da sua mão. Pequenininha, né? Pequenininha. Sabe que Deus não precisa nada além do milagre do tamanho da palma da sua mão, para que tudo na tua vida mude. Amém, meus irmãos? Eu queria pedir a alguém para que alguém orasse pela pregação. Alguém poderia levantar sua voz e orar? Pode ser. Senhor Deus amado de poder e glória. Amém, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha falar aos nossos corações acerca dos mistérios. Amém, Jesus. Da tua palavra, através da boca do teu servo, pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Dentro de nós, produzindo vida, meu Deus, trazendo transformação, trazendo crescimento e edificação espiritual. E que o Senhor, meu Deus, seja consolidados dentro de nós como nosso Senhor e Rei. Amém, Jesus. Fala conosco, meu Deus, nesta tarde, e que o teu nome seja exaltado acima de todas em as nome de Jesus. graças a Deus. Amém, Senhor. Amados, olha só. Como introdução, só quero fazer um pequeno apanhado para você, dizendo que na primeira mensagem nós falamos de Elias no Ribeiro do Querite. E nessa mensagem nós vimos como Elias ele foi afastado das luzes, da ribalta, das luzes do palácio, da presença das pessoas, para ser trabalhado por Deus. Elias, mesmo já sendo um profeta de Deus, ele foi afastado do meio da multidão pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus queria trabalhar na vida do seu profeta. E sabe, gente, no Ribeiro de Querite, Elias, então, aprende a depender completamente de Deus, de formas naturais, que era o caso lá do riachozinho, do riacho de Querite, que era algo natural, mas era provisão de Deus para ele,
como também de forma sobrenatural, porque a Bíblia nos fala que toda manhã, toda tarde, corvos, ou seja, animais considerados impuros, né, pela lei judaica, levavam para o profeta pão e carne. Ele bebia da água, ou seja, provisão natural de Deus, assim como chega para nós a provisão natural de Deus, mas também havia a provisão sobrenatural de Deus, que era na forma lá do pãozinho e da carne, que todo dia chegava para ele. E sabe, gente, nesse jogo, nesse momento da vida do profeta, o que acontece? Ali naquele momento de solidão, Elias aprende a ter mais intimidade com Deus. Porque ou ele dependia totalmente de Deus para o seu sustento, ou então ele morria, né? Ou então ele morreria ali. Ele só iria beber água, ele ia acabar morrendo. A segunda mensagem foi a domingo passado, nós vimos sobre Elias, a viúva de Sarepta. E sabe, gente, a gente entende, a gente aprende que aquilo que Deus começou a fazer na vida do profeta ali no Ribeiro de Querite, alcança um momento em que ele tem mais intimidade com o Senhor, o profeta com mais intimidade com o Senhor. E aquela intimidade dá frutos. Nós vimos na semana passada que essa intimidade conseguida ali, em dependência total e completa do Senhor, começa a gerar seus frutos. Elias, ele aprende a confiar em Deus, mas ele já era um profeta, mas mesmo assim ele aprende a confiar mais ainda em Deus. E aí quando Deus percebe isso, Deus encaminha o profeta para um outro desafio, para um outro momento da vida dele, em que ele é enviado para Sarepta. Sarepta, como nós vimos semana passada, era uma cidade que ficava entre Tiro e Sidom, no meio do território da qual a rainha Jezabel, mulher de Acabe, tinha vindo. Ou seja, Elias é mandado para o meio do território inimigo, para o meio de um povo inimigo, de quem ele com certeza não teria nada de bom a esperar, numa seca que quem ordenou, mandado pelo Senhor, foi o próprio Elias, e que não só a terra de Israel estava sofrendo, mas também aquela terra também estava sofrendo. Ou seja, Elias não tinha maneira nenhuma de dizer que ele não estava sendo mandado para um local ruim, ou talvez até pior do que o Ribeiro de Querite. Só que sabe, naquele momento ali, sabe o que Elias aprende? Elias aprende que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Quando Deus te dá algo para fazer, quando Deus te manda fazer algo, quando Deus te manda de um lugar para outro, você tem que entender que se foi Deus que te mandou, então Deus vai se responsabilizar por você. Ele vai se responsabilizar por cada necessidade tua. Ele vai se responsabilizar por cada coisa que você, no fundo, precisa de verdade. Porque Deus, como eu falei, Deus se responsabiliza por aqueles a quem Ele manda. Então nós temos a certeza de que, se nós estamos encaminhados pelo Senhor, ou cumprindo a vontade do Senhor, ou no caminho que Deus nos mandou, então Ele vai nos suprir ou nos dar suporte de tudo aquilo que nós precisamos. Mesmo que sejam em situações como essa, imagina. Elias viu o ribeiro secar. Chegou um momento que o ribeiro secou, e só quando o ribeiro secou, é que Deus falou para ele, olha, agora você sai daqui e vai para lá, vai para Sarepta. E Elias vai. Então, gente, nós vemos que mesmo em meio a situações que são desconfortáveis, mesmo em meio a situações que são desagradáveis, mesmo em meio a situações que são complicadas, caóticas, se Deus te mandou, então Ele, mesmo assim, no meio disso tudo, Ele ainda vai sustentar e dar suporte para você. Amém? Quem pode dizer glória a Deus aqui? Amém. Aí Elias é mandado para a casa de um milionário, um cara rico, né, que ia dar tudo para ele que ele precisava, um quartinho, criados para servir ele, criados né, para trazer comidinha para ele. Não, Deus manda ele para a pessoa mais dependente e carente da sociedade, uma viúva. E como eu já cansei de falar aqui, as viúvas, se elas não fossem realmente sustentadas pela sua família, pelos seus filhos, elas morriam de fome, porque elas eram as pessoas mais carentes da sociedade naquela época. E aí, Deus manda Elias para onde? Justamente para a casa de uma viúva. E ele fala, olha, eu ordenei uma viúva que te sustente.
Aí, nesse momento, nós vemos que Elias aprende uma outra lição importantíssima. Sabe qual? De que Deus não depende dos nossos recursos, da nossa força ou do nosso poder. Ele não depende. Ele usa quem quer. Ou ele usa aquilo que ele quer. Ele tanto pode usar um corvo, ou seja, uma situação, ou alguém que você nunca esperaria que pudesse te ajudar, como ele também pode usar a pessoa mais desprovida e mais necessitada da sociedade também para ajudar você, porque quando Deus manda, acontece. Amém, gente? Quando Deus manda, acontece. Então, gente, a viúva de Sarepta simboliza, como eu já disse antes, um Deus que não depende de você. Não depende de mim. Porque Ele é totalmente autossuficiente. Só que, gente, a viúva de Sarepta também simboliza algo tremendo, que nós vimos semana passada. Elias estava lá na terra dele. Por que ele precisava sair de lá? Mas, no entanto, lá, não aqui, lá, não na nossa terra, mas lá no meio do território inimigo, no meio de um povo inimigo, Deus descobre o quê? Deus descobre que tem uma pessoa ali que Ele quer salvar. Alguém do povo de Deus? Não. Alguém que não pertencia ao povo de Deus. Assim como você e eu. Uma pessoa que era por natureza inimiga de Deus, assim como você e eu. Todos aqueles que não pertencem ao Senhor ou ainda não pertenciam ao Senhor, como eu e você, nós éramos por natureza inimigos de Deus. Aquela viúva era uma inimiga do povo de Deus, uma inimiga de Deus, provavelmente também adorava Baal, mas Deus manda Elias exatamente para lá. Por quê? Porque Deus queria salvar aquela senhora. Aí sabe, gente, aquela viúva também simboliza um Deus amoroso, tremendamente amoroso, que quer salvar, que quer estender a sua mão para os seus inimigos, como você e eu éramos inimigos dele. Aí, assim como ele foi até você e a mim, e se apresentou a nós como um Deus salvador através de Jesus Cristo, Deus se apresenta como um Deus salvador na vida daquela viúva, que é o que nós vimos na semana passada. E sabe, gente, hoje eu quero falar com você como a fé. Essas 3 mensagens foram sobre fé. Eu quero falar com você hoje sobre como a fé que é trabalhada pelo Senhor na nossa vida produz o propósito de Deus. Sabe, gente, você não foi salvo pelo Senhor, você não foi alcançado pelo Senhor para simplesmente ficar aqui sentado num banco de igreja, tá? Ficar aqui, assistir um culto e depois ir para casa. Existe um propósito de Deus para você, independente da idade, independente da condição social, existe um propósito de Deus para você, para a sua vida. E o propósito de Deus para quem está do teu lado é diferente do propósito de Deus para você. Ou seja, o propósito de Deus é independente, é individual para a vida de cada pessoa. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Só que eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Sabe por quê, gente? Porque até então nós temos falado de fé. Nós até hoje, ou até domingo passado, incluindo hoje, nós temos falado de fé. Nós temos falado sobre como a fé ela é trabalhada pelo Senhor. Até mesmo em meio às nossas circunstâncias. Mas sabe, tem um detalhe que é importante. A fé ela não floresce só quando há confiança em Deus. A fé ela floresce quando também há arrependimento de pecados. Fé floresce quando há arrependimento. Sabe por quê? Não há como você ter fé, ou não há como eu ter fé, se nós vivermos em uma vida de pecado. Não há como. São coisas que são incompatíveis. Fé, vida cristã, não há como.
Você não consegue ter fé em Deus se você e eu decidirmos viver ou mantivermos uma vida de pecado. Não é o caso. Um se opõe ao outro. Aí talvez venha uma pergunta que, veja, eu queria fazer para você. Agora entenda, por favor. Por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Você já se perguntou? Tem várias situações aqui. Tá ok? Eu vou abordar uma. Ok? Muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque Deus espera que nós simplesmente acreditemos que se Ele me prometeu alguma coisa, se Ele me disse alguma coisa, então Ele vai cumprir. Então a nossa atitude deve ser a de, se Deus falou, então Ele vai fazer. Pode demorar 50 anos. Pode ser que eu morra sem ver essa promessa se cumprindo. Como, por exemplo, eu e a Adriana, a gente conhece um caso assim lá no Brasil. Pode ser que eu morra sem ver essa promessa se cumprir, mas ela vai se cumprir. Então, tudo bem, tem uma situação que é essa, que não é a que eu vou falar com você aqui agora. Sabe o que é? Verso 30. Está um pouquinho antes, né, daquilo que nós lemos aqui. Então, Elias disse a todo o povo, olha só o que está escrito ali, verso 30. Aproximem-se de mim. Torna a dizer, era um povo que tinha se afastado de Deus, estava vivendo uma vida idólatra e pecaminosa, servindo a Baal. E aí veio a seca. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Sabe, gente, essa questão de Elias reparar o altar do Senhor que estava em ruínas tem um profundo significado espiritual. Tanto na vida do povo de Israel naquela época, como na nossa agora. O altar que estava em ruínas era uma coisa simples, eram 12 pedras, cada uma delas simbolizando uma das tribos de Israel, que elas eram empilhadas e aquilo ali era o altar. Pedras cruas, não lavradas, não cortadas por homem, para significar que aquilo que Deus fazia, a graça de Deus, não dependia de esforço humano. 12 pedras. E aquele altar de 12 pedras estava quebrado, estava destruído. E o que Elias faz? A primeira coisa que ele faz, repara o altar do Senhor, que estava em ruínas. Repara. Sabe, gente, não há como ter fé. Não há como ter fé. Se o nosso altar de comunhão e intimidade com Deus, ele está em ruínas. Por isso que eu falei que existe um profundo contexto espiritual nesse verso. Se o teu altar, se o meu altar ao Senhor, altar íntimo, de intimidade, de adoração ao Senhor, está em ruínas, não há como eu ter fé. Não tem como. Sabe, gente, quando nós perdemos o interesse na oração, o nosso altar está em ruínas. Quando ler a Bíblia para conhecer Deus melhor se torna algo tedioso, enfadonho, eu não tenho paciência para ler a Bíblia, o meu altar de intimidade com o Senhor está em ruínas. Quando há ódio, agora atenção, quando há raiva, quando há disse-me-disse, quando há ressentimento, quando há falta de perdão no nosso coração, o nosso altar está em ruínas. Quando nós não perdoamos alguém, isso significa que o nosso altar íntimo de adoração ao Senhor está em ruínas e ele precisa ser restaurado. Quando outros ídolos tomam conta da nossa vida, tomam conta da nossa alma, tornam-se os ídolos às quais nós adoramos. Ídolo é aquilo que recebe adoração. Então, quando os ídolos tomam conta da nossa vida e nós passamos a adorá-los, o nosso altar está em ruínas. Agora, ídolos o quê? Baal, como foi o povo de Israel? Não. O teu trabalho pode ser um ídolo. A tua família pode ser um ídolo. Filhos podem ser ídolos. Conta bancária com dinheiro pode ser um ídolo. Você trabalhar que nem um maluco porque você quer trabalhar, tem gente que é workaholic, né? Só sabe fazer trabalhar e tal, porque quer trabalhar. Por que você trabalha? Porque eu tenho... É um ídolo. Nós muitas vezes criamos ídolos na nossa vida que não necessariamente são uma estátua, mas são coisas que nós colocamos dentro do nosso interior
que recebem adoração nossa, que recebem atenção nossa, mas são tão ídolos quanto, né, uma estátua a que as pessoas se dobram para poder adorar aquela estátua. Como eu já falei antes, aquela seca tinha acontecido justamente porque o povo tinha se afastado do Senhor. Então Deus, através do profeta Elias, manda aquela seca para Israel para dizer o seguinte, para mandar um recado para o povo, para chacoalhar aquele povo, para dizer o seguinte: olha, vocês se afastaram de mim. E sabe, gente, se você for ler toda a Bíblia, você vai ver que houveram momentos em que Deus executou juízos parciais sobre a humanidade, para dizer o seguinte: eu sou Deus e eu julgo a iniquidade onde ela há. Eu sou Deus e eu julgo a desonestidade, ou a corrupção, ou a imoralidade, ou a idolatria, aonde ela houver. Eu sou Deus e eu sou justo e julgo. Então, sabe, gente, essa seca tinha acabado com tudo. Imagina uma nação que ela era prioritariamente agropastoril, ou seja, dependia de gado e dependia de plantação. 3 anos de seca. E não só ali, como eu falei, o território lá de Tiro, Sidom, de onde Jezabel tinha vindo, também tinha sido afetado. 3 anos de seca, porque Deus estava executando um juízo naquela nação. Estava executando um juízo sobre o rei Acabe, que era um rei mau e um homem fraco, que se deixava dominar pela mulher Jezabel, que era uma mulher perversa, maligna, sacerdotisa de Satanás. Então Deus julga aquela nação através de Elias e através da seca. E em um momento desse texto todo, desse livro que a gente leu, Elias ele confronta 450 profetas de Baal, mais 400 profetas da deusa Asherá, fora todo o povo de Israel que tinha sofrido a seca por mais de 3 anos. Agora imagina, depois que Elias sai da casa da viúva e volta para sua terra, imagina ele no caminho todo, chega uma hora que ele se encontra com um homem fiel a Deus, que era Obadias, mas pronto, que ele diz: olha, vai lá, fala para o teu mestre que eu estou aqui. Mas imagina aquele homem sozinho, se encaminhando até o Monte Carmelo, que foi onde aconteceu essa situação toda, enfrentando 400, mais 450, temos aqui então 850 profetas falsos, e mais os olhares de todo o povo que dizia, que provavelmente estava dizendo: ah lá, ali, é aquele profeta ali que mandou a seca e por isso que eu estou sofrendo, por isso que eu estou perdendo tudo. Mas sabe, gente, Elias já havia sido trabalhado por Deus nos momentos anteriores, e isso deu para ele fôlego, isso deu para ele embasamento para ele poder enfrentar essa nova situação. E eu não vou entrar na questão dos profetas, do enfrentamento dos profetas de Baal e de Asherá, porque o meu foco é a pessoa de Elias e a fé que foi despertada nele, tá bem? Então veja, depois desse encontro, olha só como é que são as coisas. Depois desse encontro, Elias, não é? Lá, Monte Carmelo, 850, o povo todo olhando. Deus manda fogo do céu, queima as ofertas do altar e ainda lambe a água que estava lá ao redor do altar. O povo todo chega, se dobra e diz: não, só o Senhor é Deus. O povo volta para o Senhor. Quando ele vê que Baal era um Deus falso, ele volta para o Senhor. Sabe, gente, quando a gente encara isso tudo, quando a gente encara e entende o que esse profeta passou até chegar nesse ponto, do texto que nós lemos, quando Deus chega para ele, ele volta e depois, né, ele fala para Acabe: olha, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Torna a dizer, nós estamos falando de um profeta cuja fé havia sido profundamente trabalhada. E, gente, quando a nossa fé é trabalhada e amadurecida por Deus, que o propósito de Deus na tua vida e na minha é produzir fé trabalhada e amadurecida. Tem um texto na Bíblia que Paulo fala: olha, alimento sólido não vos dei, porque ainda sois crianças, né? Tive que te dar leite espiritual.
o desejo de Deus não é que você e eu vivamos eternamente à base de leitinho espiritual, coisas assim basiquinhas do Evangelho. Todos nós aqui já passamos dessa fase. O desejo do Senhor é que nós venhamos a crescer e receber alimento sólido, como diz a palavra, alimento sólido que nos faça crescer na fé. E é como eu disse nesses dias todos, Deus ele trabalha na nossa fé, trabalha na nossa vida através das circunstâncias, das situações que nós passamos. Então veja, quando a nossa fé ela é trabalhada e amadurecida por Deus, ou só quando a nossa fé ela é trabalhada e amadurecida por Deus, é que nós temos condição de denunciar o pecado no meio da nossa família ou no meio da sociedade. No meio da nossa família, no meio da nossa sociedade. Nós temos condições de pregar o Evangelho da Graça, não só com palavras, mas com poder vindo do alto. O apóstolo Paulo falou numa das cartas, não vos aproximei de vós com palavras, mas com poder. Mas com poder. Sabe por quê, gente? Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é poder de Deus. O Evangelho do Senhor é poder de Deus se manifestando na tua vida e na minha para a transformação, não só nossa, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Então veja, quando a nossa fé é trabalhada, quando a nossa fé é amadurecida, você e eu temos condição de pregar o Evangelho da Graça com poder. Você e eu temos condições também, sabe de quê, gente? De enfrentar as consequências de uma posição firme no Evangelho. Deus manda Elias voltar, e nós não lemos isso. Deus manda Elias voltar. Elias vai, se encontra com Obadias vai para Acabe recebe o recado, vai se encontrar com Elias, e aquele homem perverso, que não se rendia ao Senhor, que não dobrava o joelho perante o Senhor, ainda tem a coragem de chegar para Elias e dizer, é você, né, o perturbador de Israel. Aí Elias chega, não, eu não sou perturbador de Israel, quem é o perturbador de Israel é você, porque você e a família do seu pai abandonaram o Senhor e decidiram seguir a Baalins. Então veja, quando você tem a tua fé fortalecida, você tem condição de enfrentar as consequências da sua posição firme. Não se engane, você ser um crente em Jesus firme e decidido, com fé trabalhada e amadurecida, significa que você vai andar na contramão da história. Você vai andar na contracorrente cultural do que nós temos visto hoje em dia. Mas você vai sair aprovado por Deus. Amém, gente? Amém. Imagina a posição de Elias. Como eu já falei antes, ele deve ter enfrentado muitos olhares de ódio contra ele. Na medida em que ele andava o caminho, subia o monte, o povo todo estava lá, ele deve ter enfrentado muitos olhares de ódio, tipo, foi ele. Mas o que ele já havia sido trabalhado por Deus, deu a ele estofo para ele ir até o final. Amados, preste atenção. Todos os heróis da fé foram pessoas profundamente humanas, assim como você e eu. Todos os heróis da fé cometeram erros. Todos eles. Mostrando que o que fazia deles um herói da fé não era o fato deles serem invencíveis ou serem gigantes, mas serem seres humanos como eu e você, que dependiam da graça de Deus, assim como eu e você, todos os heróis da fé. Então, ter fé não significa ser infalível ou nunca duvidar. Você já duvidou alguma vez? Bem-vindo ao clube, eu também. Duvidar não significa que você não tenha fé, significa que talvez você esteja passando por um momento muito complicado em que você precisa reafirmar o seu compromisso, que você precisa reafirmar a sua crença em Deus que não falha. Sabe, gente, teve um momento em que o Senhor Jesus, né, ele desce do monte, encontra os discípulos, né, uma confusão armada, os discípulos discutindo com os fariseus. Aí quando ele chega lá, o que está acontecendo aqui?
um homem chega para ele e fala, olha, meu filho está terrivelmente endemoniado, levei para os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. O Senhor Jesus reage, né? Oh, raça incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? E o pai do menino chega para ele e fala, olha, se o senhor puder, cura o meu filho. Aí o Senhor Jesus, né, verso 23, fala, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Sabe, gente, você tem como chegar para o Senhor, eu tenho como chegar para o Senhor e dizer, Senhor, desculpa, eu não consigo. Eu quero acreditar, mas eu não consigo, me ajuda na minha falta de fé. Porque se você for pensar bem, o Senhor Jesus ouviu isso, ele não deu as costas para o pai do menino e foi embora. Ele curou, expulsou o demônio do menino. E o menino saiu curado. Então isso quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus, ele reconhece os momentos em que a nossa fé, ela é débil. Que o Senhor Jesus, ele reconhece os momentos que talvez como o pai desse menino, que há anos enfrentava essa situação do filho, né, tendo convulsões, e ele dizendo, olha, o demônio joga ele na água, joga ele no fogo, tenta matar meu filho, há anos que ele com certeza passava por isso. Naquele exato momento, perante ao Filho de Deus, ele teve um momento de incredulidade. Por quê? Por causa de tudo que ele já havia passado. Mas o importante não foi a falta de fé, o importante é que ele chega para o Senhor e fala, eu creio, por favor, me ajuda na minha incredulidade. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que nos momentos em que você passar por isso, nos momentos em que a dúvida bater no teu coração, nos momentos em que você chegar para Deus e disser assim, olha, Deus, está difícil, eu quero acreditar, mas eu não consigo. Você vai estar fazendo igual ao pai desse menino. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Deus jamais vai virar o rosto para você. Deus jamais vai virar o rosto para você. Mas a questão sempre será você chegar para Deus e se confessar diante dele. Há muitos anos, há décadas, eu cheguei para Deus e disse, Deus, olha, eu vou ser sempre sincero com o Senhor. Aquilo que passar pela minha cabeça eu vou te falar. Porque é melhor assim. Então, em todos os meus momentos de grandes dúvidas, em todos os meus momentos de grandes questionamentos, eu sempre cheguei para Deus e disse, Deus, olha, não estou entendendo. Eu não consigo entender. Em todos os meus momentos de falta de fé, eu cheguei para Deus e disse, Deus, desculpa, mas eu não consigo acreditar. E Deus sempre me fez passar pelas situações. Passar, aprovado, que eu estou dizendo. Então, meu irmão, faça esse acordo com Deus. Mas não se deixe dominar pela dúvida. Não se deixe dominar pela falta de fé. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Passar por momentos é natural da nossa natureza decaída. Permanecer no momento, aí que é o complicado. Então, tem dúvida? Fala para Deus. Amém, gente? Elias chega, diz ao rei, olha, vai chover. Sabe, gente, fé significa crer naquele que prometeu. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Amém? Se existe alguma promessa na Bíblia se existe alguma promessa na Bíblia que eu e você podemos tomar posse, então essa promessa Deus vai cumprir para você. E aí, gente, ter fé é justamente isso, crer naquele que prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel. E esperar, que aí muitas vezes é o difícil, né? E esperar pela resposta que só Deus pode dar. Tem coisa, gente, que só Deus pode responder para a gente. Tem situações que nós vivemos que só Deus pode dar a resposta final. Que está além das nossas capacidades, está além dos nossos recursos. Tem que ser algo sobrenatural, que só pode vir da parte de Deus. Então, gente, quando isso acontecer com você ou comigo, a questão é crer que se Deus prometeu, Ele vai fazer porque Ele é fiel. E sabe, não tinha chovido ainda, não é? Não tinha chovido ainda. Mas Elias disse para o rei, olha, vai chover.
Por que ele faz isso? Garantido na promessa do Senhor, que o Senhor é fiel, mas também garantido no fato de que o povo havia se arrependido. Havia acontecido arrependimento da parte do povo. Então agora as condições para que as coisas acontecessem estavam feitas. Ele chega para Acabe e fala, olha, vai chover. E sabe, gente, ele sobe ao monte, o texto fala que ele subiu ao cimo do Carmelo e encurvou-se sobre a terra. Ou seja, ele sentou no chão, meteu provavelmente, as mãos assim nos joelhos e meteu a cabeça entre os joelhos. Encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Por quê? Porque ele já havia dito para o rei que ia chover. Agora cabia a ele esperar. Ele manda o ajudante dele ir olhar 7 vezes. Imagina, o profeta sentado no chão, o profeta sentado no chão, cabeça aqui nos ombros, o ajudante dele aqui. Aí ele chega, olha, vai lá, vê e volta aqui e me avisa. 7 vezes. Primeira vez, nada. Volta lá. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Como é que você e eu reagiríamos? Se fosse eu já estaria começando a ficar meio aflito, meio agitado. Mas o Elias que tinha tido a fé dele fortalecida, espera. E esse gesto, se você for procurar ver no hebraico o que isso significa, o gesto no hebraico de sentar no chão e meter a cabeça nos joelhos indica um profundo senso de humildade e reverência. Não era simplesmente sentar no chão e esperar. Elias, sentado no chão com a cabeça nos joelhos, ele estava dizendo para Deus o seguinte, Senhor, estou na tua mão. Só o Senhor pode fazer. Eu humildemente curvo a minha cabeça diante de ti, sabendo que agora só o Senhor pode fazer. É isso que no original quer dizer. Então a gente vê que tudo que o profeta tinha passado havia criado no espírito, na alma desse profeta, um profundo senso de humildade e reverência para com o Senhor, que é o que eu creio que Deus quer criar em nós, em todos nós aqui, todos nós, eu e em vocês. Um profundo senso de humildade e reverência para com a santidade de um Deus que é todo-poderoso. Aí sabe, gente, a fé fortalecida e amadurecida capacitou a esperar confiadamente. Ele podia ter desistido na terceira vez, Terceira, quarta vez. O servo, que a gente sabe que foi Geazi, foi lá 4 vezes, não deu certo. Ah, quer saber? Senta aí. Esquece, não vai acontecer nada. Mas ele manda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, Geazi volta com a novidade. Eis que se levanta do mar, ele falando para o profeta, uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Pequena. Agora imagina o seguinte, como eu falei, pequena como a palma da mão de um homem. Se você olhar para a palma da sua mão, ela já não é muito grande. Se você olhar para cá, a palma da minha mão vai ficar menor ainda por causa da distância. Agora imagina o servo do profeta olhando lá para a ponta do mar, ele veio levantar uma nuvenzinha pequenininha. Mas para Elias foi mais do que o suficiente. O que ele fala? Olha, sobe e diz para Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Tinha chovido ainda? Não. Já tinha chovido? Não. Mas aquele homem, pela fé, via, mesmo num pequeno sinal, que aquilo que ele havia dito iria acontecer. E assim é conosco também, sabe, gente? A fé fortalecida consegue discernir o agir de Deus mesmo nas pequenas coisas. Às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus, aí durante a semana não acontece um grande sinal. Não acontece dos ventos baterem, raios, trovões,
ou como dizia um bispo que a gente conhecia, sapos coachando, jornal voando aqui assim. Mas às vezes um pequeno sinal, talvez de alguém ligando para você, sabe? Talvez alguém mandando uma mensagenzinha de texto na tua mídia social dizendo, puxa, olha, lembrei de você hoje, estou orando por você. Um pequeno sinal. Sabe, gente, a fé fortalecida consegue ver Deus agindo até nessas pequenas coisas. Sabendo, sabe o quê? Que nas pequenas coisas Deus está agindo para aquilo que nós pedimos ou algo maior que nós estamos esperando. A terra de Israel era grande. E mais ali a terra da Filístia, onde Tiro, Sidom, que também estava sofrendo da seca, era grande. Mas, no entanto, o servo vê uma nuvenzinha pequenininha. Sabe, gente, independente da situação que você e eu estamos passando, a verdade é que um pequeno sinal de Deus, por mais que ele seja menor do que a situação que nós estamos vivendo, ainda é um sinal maior de que Deus vai agir do que um sinal de que a situação que nós estamos vivendo vai permanecer. Exemplo, você precisa de cura? Talvez Deus te dê um sinalzinho pequenininho, que seja menor do que o montante daquilo que você precisa. De cura, seja lá o que for. Mas esse sinal pequenininho ainda é mais significativo do que tudo aquilo que você está vivendo. Então, você e eu temos como crer. Você e eu temos como crer que se Deus começou, Ele vai fazer, Ele vai agir, Ele vai cumprir. Do que você está precisando? Talvez exista aí uma nuvenzinha pequenininha com a palma da mão de um homem surgindo no horizonte para você. Se surgiu, creia. Porque é um sinal de que Deus vai agir na sua vida, vai fazer aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Sabe, gente, como eu falei, resposta à oração nem sempre vem com grandes demonstrações de poder. Às vezes vem. Mas na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, vem com pequenos sinais, pequenas amostras. E às vezes, meus irmãos, Deus nos dá um toquezinho. Como uma vez eu ouvi, uma gota de água no meio do deserto, só para dizer para você o seguinte, olha, não desanima, porque eu estou contigo. Às vezes, meus irmãos, o que a gente precisa é justamente disso. Aquela gotinha de água caindo na nossa terra e Deus dizendo, olha, isso aqui é só para te mostrar que eu não te abandonei, que eu estou contigo. Persevera, fica firme, não desanima, não desiste, porque eu estou com você. E um dia você vai ver o final dessa situação. Amém, gente? Um dia você vai ver. E aí, aquilo que você viu pequenininho, do tamanho da palma da mão de um homem, vai se transformar naquilo que você realmente precisa. No caso deles, o que era? Uma grande chuva que regou a terra toda. O que eles precisavam? De chuva. O que você precisa? O que você realmente precisa que Deus faça na sua vida? Realmente precisa. Seca, chuva. Confie em Deus. Se recuse a crer mais nas circunstâncias do que no Deus que você diz que você segue. Se recuse a crer mais nas situações ruins que aconteceram do que você crer num Deus que pode fazer tudo além, ou mais além, ou muito maior, muito superior a tudo aquilo que você tem desejado e pedido. O que é que você precisa? O que é que eu preciso? O que você precisa é aquilo que Deus vai te dar. Amém? É aquilo que você vai te dar. Amados, você pode estar enfrentando realmente uma seca na tua vida. Tem gente que está enfrentando uma verdadeira seca na sua vida. Eu sugeriria a você examinar se o teu altar de adoração ao Senhor, ele não precisa ser restaurado, dentro daquilo que nós já falamos.
porque é fundamental que você e eu tenhamos o nosso altar de adoração e intimidade com o Senhor construído, ou reconstruído, ou refeito, ou ativo. Talvez você esteja passando por um momento aflitivo de espera. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você é filho ou filha de Deus, o que você está passando hoje significa simplesmente que Deus está trabalhando na sua vida, para aperfeiçoar a sua vida, para que você tenha o caráter de Cristo. O propósito de toda aflição, o propósito de toda tribulação que Deus deixa a gente passar é o trabalho, ou o trabalhar, ou o mover de Deus na tua alma, no teu temperamento, na tua crença, em tudo aquilo que você é, para você ser transformado à imagem e à semelhança de Deus, para que você tenha o caráter de Cristo. Todos nós temos que ter o caráter de Cristo, e um caráter aprovado. Não desista, torno a dizer, não diga ou insista para você mesmo que a situação ela é mais forte do que o teu Deus, que a situação venceu, que a seca vai te destruir. A viúva de Sarepta, o que ela falou para o profeta? Eu tenho aqui, estou catando uns gravetos, vou pegar uns 2 cavacos aqui, tá vendo? Vou fazer comida para mim, para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Era essa a expectativa da viúva, ela não via mais nada, ela só via as circunstâncias. Então, pelo amor de Deus, tira os teus olhos das circunstâncias. Tira os teus olhos das circunstâncias, coloca os teus olhos em Jesus. Coloca os teus olhos em um Deus que não pode falhar, que não falha, que não vai falhar com você, que não vai faltar para você. Você pode estar passando por uma seca, mas Deus está com você. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas a vara e o cajado do Senhor estão com você no vale. O pastor, o bom pastor, está com você no vale, junto com você, guiando você através do vale. Você pode estar num deserto, como eu já falei milhares de vezes, mas o bom pastor está com você no deserto, para te tirar do deserto, porque nós não fomos feitos para viver no deserto, nós fomos feitos para passar pelo deserto. Nós fomos feitos para passar pelo vale da sombra da morte, mas não para ficar lá. Não para ficar lá. Então Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Mesmo que você hoje não veja nada. Mesmo que você hoje diga, mas eu estou esperando há tanto tempo. Mesmo que você diga isso. Olha, mas peraí, eu estou esperando há 20 anos, 30 anos. Eu estou esperando ainda. Continue esperando, mas esperando crendo no Senhor. Não desanime. Fortaleça a sua fé, sabendo que Deus não falhará com você. Deus não vai falhar com você, porque Deus é Deus fiel. Amém? Amém. E torna a dizer, se Ele tem uma promessa para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Demore o tempo que demorar, mas Ele vai cumprir. Então, meus irmãos, nós somos cristãos não porque as coisas são fáceis. Nós somos cristãos não porque as coisas andam direitinho na nossa vida. A gente enfrenta muito obstáculo. A gente enfrenta muita dificuldade. A gente enfrenta momentos, vales de lágrimas. A gente enfrenta momentos terríveis. Mas o Senhor está sempre conosco. Porque ser cristão é render a sua vida ao senhorio de alguém que é todo-poderoso. Ser cristão é continuar a crer, mesmo que tudo diga ao contrário. Mesmo que tudo aos teus olhos, ao teu redor, digam o contrário, é você saber que Deus vai me dar, que Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. Amém? Amém, gente? Amém. Eu quero orar com você.